Vamos para a nossa segunda aula do pós-operatório de cirurgia facial. E aí, você foi lá no post do Instagram, viu as mensagens que estavam lá, você escreveu as mensagens, me deu um feedback lá no grupo, gente. Eu já mandei a aula de ontem para você ler, para você se atualizar. Se você não conseguiu acompanhar, né, às 20 horas a aula, ainda está liberada para você assistir, tá bom? Então, fica tranquila, ainda dá tempo de assistir. Se você ficou com alguma dúvida, assiste novamente e aí retire suas dúvidas no grupo. A gente deixou um período aberto para você discutir caso, para você conversar, para você tirar suas dúvidas, e aí a gente fechou para deixar algo organizado. E a gente vai abrir novamente, vai fazer um outro post também novamente, porque eu quero sempre estar entendendo, ter um feedback, ver se você aprendeu, ter noção de como chegou essa informação para você. Então, estou adorando a participação e é assim que a gente vai conseguir ajudar ainda mais. Espero que hoje eu consiga te ajudar muito mais. Eu vou fazer agora um resumo, né, da aula de ontem, para a gente inserir já a nossa aula de hoje, tá? Então, ontem a gente falou que o pós-operatório de cirurgia facial tem aumentado a cada dia, né? Que hoje, a demanda da clínica, praticamente de cirurgias faciais, ela está maior do que cirurgias corporais, muito maior. Porque as cirurgias corporais estão na mão só do cirurgião plástico. Mas a de facial, ela está na mão tanto do cirurgião plástico quanto na mão dos cirurgiões dentistas. Então, a demanda, eu não sei te falar números ainda, mas estão calculando já tem vários estudos, várias revistas querendo números exatos para entregar para a gente, mas, gente, vai estar ultrapassando, as cirurgias faciais vai estar ultrapassando as cirurgias abdominais, disparada. Então, não temos números ainda, mas em breve a gente já vai ter aí bastante publicação falando sobre isso. E, bem, cada dia, né, as escolas estão formando mais cirurgiões dentistas, né? Cirurgiões dentistas estão se formando a cada dia e estão abrindo também, né, novas turmas, né, novas escolas para formar esses cirurgiões. Então, gente, trabalho é que não falta e nem faltará. Porque, gente, todo mundo sempre sonhou em ter um rosto mais harmonizado, um rosto com menos ruga, flacidez, e hoje ele está possível, né? Então, a tendência, gente, eu atendo aqui pacientes, não querendo, né, fazer divisão de classe, mas assim, que ganham um pouco mais que um salário mínimo e conseguem fazer cirurgias faciais. Então, olha a diferença. Antes a gente falava de pessoas ricas realmente, ou pessoas de classe média alta para realizar uma cirurgia facial. Hoje não, um pouco acima de um salário mínimo, um paciente já tem conseguido realizar cirurgias faciais. Então, isso é muito bom pra gente. Então, por isso que eu tô aqui, para te ajudar. Você vai trabalhar bastante, se prepara aí o braço, querida, e prepara o bolso para encher esse bolso aí. Então, resumindo a aula de ontem, falei dessa questão dos cirurgiões, do aumento, né, que está tendo de profissional realizando a cirurgia, e aí, consequentemente, a gente precisa estar preparada para essa demanda, né? Eu preciso estar preparada para receber essa cirurgia, para ajudar esse cirurgião a fazer esse paciente amar, né, esse pós-operatório, para que venham mais pacientes. Então, é por isso que a gente precisa estudar e sempre se dedicar a entregar o melhor. E mostrei também ontem, né, que cada caso vai vir de um jeito, né, independente se é homem ou se é mulher. Cada paciente, o seu primeiro dia de atendimento, ele vai estar de um jeito pra gente, né? Então, alguns vão vir já com cicatrização, outros vão vir com muito edema, outros vão vir com muita equimose, outros vão vir com seroma. Cada paciente vai vir de um jeito para o nosso pós-operatório. E que cada jeito que vier, eu tenho um jeito de tratar. Ai, meu Deus, é muito complexo.
Não, não é muito complexo, mas é o básico, né? Então, se ele vir com seroma, como que eu vou tratar? Se ele vir com muita equimose, como eu vou tratar? Se ele vier com muito edema, então cada caso vai ter um jeitinho. Por isso, gente, que é muito interessante a gente sempre ter um suporte, né? Sempre ter alguém que nos ajude a entender tudo isso. Estudar é muito importante, né? Visualizar todos esses processos, todos esses pacientes é muito importante, né? Eu gosto muito de ilustrar, tanto que eu tô aqui, vou começar a mostrar para vocês essa ilustração de como que vai chegar, de fotos reais, né? Cursos que não mostra a realidade, que mostra boneco, que mostra pacientes normais, e aí a gente simula, né? Cursos assim, eles não conseguem nos demonstrar o que nos espera, né? Então, eu vou olhar um boneco, como é que ele chega? Então, a gente visualizar o paciente real, eu acho isso muito importante, eu acho isso primordial para, né, a gente entender. Quando a gente abrir, tirar o tape, tirar a faixa, a gente olhar e não se assustar e falar, opa, isso aqui eu já vi nada, eu já sei o que é. Essa segurança, essa tranquilidade em também saber em perguntar, em ter alguém que você pode contar, isso é muito importante. Então eu mostro os casos, resolvo, né, os casos, mostro, né, como atuar em cada caso. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Mas no dia a dia vai ter um caso um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais assim. Então você ter alguém com quem contar, isso é muito bacana, tá, gente? Isso é muito bacana, uma sacada bem bacana que a gente precisa como profissional. E aí, gente, no resumo aqui dessa aula, a grande sacada é isso. É essa avaliação. Se você fizer o seu primeiro atendimento certeiro, isso vai transformar toda a trajetória do seu pós-operatório. Ou ele vai ser um fiasco e muito trabalhoso, ou ele vai ser maravilhoso, né? Então, iniciar perfeitamente, corretamente, vai facilitar a sua vida um monte. Então, saber o que fazer nesse primeiro atendimento é importante e eu vou te ajudar o que você vai fazer nesse primeiro atendimento. Então, fizemos aí esse resuminho da aula de ontem, que foi bem interessante. Se você está aqui assistindo, né, a segunda aula, não assistiu a primeira, vai lá, assiste a primeira, né, vai lá no post, né, da primeira aula e me avalie o que você achou da aula, veja se tem perguntas, vai ser bem legal, tá? E aí é isso. Então, paciente bem tratado inicialmente vai ter um pós-operatório tranquilo, tanto você quanto seu paciente. Profissionais que seguem diretrizes estabelecidas têm 70% mais chances de evitar complicações. Sim, é isso mesmo, isso é um estudo, não sou eu que estou falando, né? Profissionais que seguem uma linha de raciocínio, seguem todo um tratamento, ele tem 70%, isso é muito importante, de não ter complicações. Olha que maravilha! E você poder entregar, né, para os seus pacientes atendimentos, né, até com menos sessões, né, tirar esse estigma de 10 sessões, de quantidade de sessões. Isso daí, a gente de pacote de sessões, 20 sessões, jamais. Nenhum paciente meu na vida realizou 20 sessões, igual eu vejo muitos por aí, principalmente pós-operatório de cirurgia facial, né? 20 sessões não existe na clínica, não existe, você jamais... Ai, Vanessa, mas aí eu ganho menos. Não é sobre isso que a gente quer pensar. A gente tá aqui, ó, no outro patamar. Quanto mais rápido eu termino esse paciente, eu tenho agenda para pegar novos pacientes, né? Eu não preciso fazer com que o meu paciente faça 20 sessões. Eu preciso que ele faça 10, fique feliz, né? Me indique, fale muito bem de mim para o cirurgião, fale muito bem de mim para as amigas que vão querer fazer as cirurgias, e aí eu tenho um horário para atender pacientes novos. É isso que eu quero, é ciclos novos. O paciente faz 10 e seguimos em frente, vem para fazer outros procedimentos,
outros pós-operatórios, porque cirurgia vicia, né? E aí elas dão do seu jeito e fazem depois corporal, enfim. É isso que eu quero, novos pacientes. Eu não quero um paciente que eu tenho que ficar 20, 30 sessões, ele fique feliz, o profissional que fez a cirurgia fique feliz, né? Ele tá ali no perrengue para pagar esses procedimentos. Então, não é isso que eu quero. É 10 sessões assim, no máximo, mas de 6 a 5 você já consegue se você não tem nenhuma intercorrência, tá, gente? Se esse paciente teve aí um pós-operatório de excelência e a cirurgia também não foi tão traumática, isso a gente vai conversar, mas a gente é responsável por boa parte aí também. E cirurgiões cada vez estão mais realizando cirurgias menos traumáticas. O começo da lipopapada, misericórdia. Quem estava no meio sabe o que já passou, né, gente? A lipopapada, ela logo no início, né? Eu acho que eles foram se aperfeiçoando, percebendo os feedback, percebendo que não dava certo, mas no início eles marcavam demais. Eles faziam lipopapada HD. Quem lembra da lipopapada HD? Enfim, hoje elas estão mais superficiais, hoje elas estão menos traumáticas e isso também corrobora para o nosso pós-operatório. Amém, Senhor, né? Então, eu vou começar a apresentar casos reais para vocês e vou falar o que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Olha essa foto, olha esse caso. Paciente chegou assim para mim. O que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. O que a gente vai fazer, gente? Primeiro vamos entender o que esse paciente fez. Ele fez um lift facial, né? Se vocês observarem, são bem diferentes os lifts faciais de cirurgiões plásticos e de cirurgiões dentistas. Esse é um lift de cirurgião dentista. O que eu vou fazer nessa paciente? Ou o que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer, isso é muito mais importante, né? Porque você não errar, como eu falei até agora, não errar no começo faz toda a diferença no decorrer, e eu tô aqui para te ajudar. Você ter essa diretriz, você ter esse direcionamento, você ter alguém que vai te ajudar a não errar, isso é luxo. Então vamos lá, não vamos errar nesse paciente. Como é que ele chegou? Ele tá com, tô olhando aqui a foto, tá, gente? Ele tá com uma equimose, se você olhar. Ele tá com bastante edema. Ele está com uma irregularidade também já de tecido, tanto no pescoço quanto na bochecha. Olhem bem ali. Pontinhos estão íntegros, né? Não tem nenhum sinal de inflamação ou de infecção nos pontos dessa paciente e bastante edema. Então, Vanessa, o que eu não devo fazer nessa paciente para ter um resultado de sucesso? Eu quero um resultado arrasador aí. Então, o que eu não devo fazer nesse primeiro atendimento? É realizar drenagem linfática. Como assim, Vanessa? Sim, essa paciente ela não tem indicação de drenagem linfática nesse momento, tá, gente? É um pós-operatório recente, eu já avaliei a cicatriz dela, percebi que não tem nada errado, fiz todo o toque, vi que não tem nenhum sinal de infecção, de seroma, então eu não vou realizar drenagem. Drenagem vai prejudicar o pós-operatório dessa paciente, vai ajudar a descolar o tecido, pode gerar mais trauma nessa região, fazendo com que eu tenha uma tendência a ter um seroma. Então, drenagem linfática, nesse caso, não tem nenhuma indicação. Outra coisa, ultrassom. Não utilizaria aí ultrassom. Não vou realizar ultrassom nesse paciente, de jeito nenhum. Como assim? Tem um edema? Não precisa de ultrassom nesse pós-operatório nesse momento, tá? O ultrassom, ele tá cada vez mais sendo menos utilizado. Mas eu ainda não descarto, não jogo meu bom e velho ultrassom, mantenho aqui na clínica. Em alguns casos eu ainda utilizo,
mas no pós-operatório inicial eu nunca utilizo. Só se for em algum caso muito específico, de muita dor, de muito edema, que não é o caso dessa paciente. Ultrassom eu não utilizo. Gente, ventosa, eu tô falando isso, vocês vão rir, vai falar, tá louca no primeiro atendimento ventosa? Minha última paciente da semana passada chegou aqui que a profissional fez ventosa no primeiro atendimento. Então, ventosa eu tô falando aqui meio com deboche, mas vai que aquela profissional tá aqui. Se ela tiver, já vou te ajudar. Não utilizar ventosa. Mas a ventosa não vai fazer parte assim em nenhum momento, tá bom? Já para te adiantar para a vida inteira. Ela não vai fazer parte em nenhum momento. Mas Vanessa, tem um artigo super famoso lá no Google que eu joguei, como tratar a fibrose, e tá lá a ventosa. Gente, olha o ano daquele artigo, né? Primeiro, olha ano de artigo. Aquele artigo, ele é um artigo pobre, ele é um artigo que não tem muitos dados, então não vai utilizar a ventosa de jeito nenhum. Radiofrequência, não chega nem perto, né? Pelo amor de Deus. Tô aqui também no deboche, sabendo que um monte de gente vai estar falando aí do outro lado. Tá louca? Mas acontece. Então, não vai utilizar radiofrequência, não vai utilizar quente, nada que tiver calor nessa região. Lembre-se, eu estou no processo inflamatório, então eu preciso conter a inflamação. Eu não posso, gente, prejudicar essa cirurgia. Eu tenho que entender, se você tiver na sua mente assim, eu tenho algo machucado, eu tenho que ajudar esse machucado. Eu não posso machucar o machucado. Eu não posso machucar o machucado, eu tenho que cuidar desse machucado, eu não posso agredir esse tecido de maneira nenhuma. Combinado? Vamos avaliar outro caso? Olha esse caso, vamos lá? Vocês já entenderam, né? Que eu não machuco machucado? Guarda isso que vai salvar todo o seu pós-operatório. Se você só anotar isso, pronto, já valeu aqui esses 3 dias já. Mentira, tem tanto conteúdo ainda. Amanhã, então, eu não falei ainda o que eu vou falar amanhã, né, gente? Hoje a gente vai aprender o que não fazer. Amanhã eu vou... Calma, daqui a pouco eu vou falar. Vocês não têm ideia da aula de amanhã. Então, olha esse caso. Olha que interessante, né? Isso é uma lipo de papada, mas ele também fez um lift facial, né? Eu vou colocar depois a outra fotinho para vocês verem a lateral. Eu vou explicar esse caso aqui para vocês. O que eu não posso fazer, gente? Praticamente tudo que eu não posso fazer no outro pós-operatório. Mas o que eu devo fazer, gente, no mínimo, o que você deve fazer é trabalhar a manipulação adequada desse paciente. Não vou realizar drenagem linfática, mas eu vou ajudar a comprimir os líquidos, tá? Então eu não faço uma técnica de drenagem linfática para realizar ali um deslizamento nessa região, mas eu preciso comprimir as regiões líquidas. Eu preciso olhar e realizar órtese nesse paciente, sim, eu preciso olhar como é que está a órtese dele, se precisa de algum ajuste ou se precisa que eu faça algum molde para aquela região. Eu preciso ordenar e alinhar especificamente, né? A faixa, né, nesses pacientes, ela tem que ser a primeira coisa que a gente olha, né? Então eu vou olhar e vou falar assim, essa faixa, qual é a faixa que você está usando, qual a faixa que ela é, eu não vou falar 90%, mas ela é 50% do nosso trabalho também. Se ela é uma faixa inadequada, que enrola, que deforma a região, que represa líquido, que não faz a compressão correta, ela só vai prejudicar esse seu paciente. Se ela fica na linha, se ela pressiona a cicatriz desse paciente, ela precisa ser adequada. Esse paciente, logo que ele chegou, eu realizei essa troca de faixa. Eu falei para ele, eu sempre tenho
faixas adequadas no meu consultório. Quando o paciente vem com aquelas faixas simplesinha, aquela do tecido bem fininho, sabe aquela faixa? Quando vem com aquela faixa, eu já falo assim, essa faixa vai prejudicar o seu pós-operatório, pega essa daqui e entrega uma faixa correta para ele. O que precisa ter na faixa? Gente, eu amo faixa que tenha estrutura firme para modelar. Então, faixas que tenham estrutura firme para modelar é a mais adequada para o seu paciente. Ela vai comprimir. Então, primeiro lugar, corrija a faixa do seu paciente. Não deixe ele ficar um mês com uma faixa errada. Isso vai prejudicar muito o seu pós-operatório, muito. Então, isso já vai salvar a sua vida, já valeu tudo. Ah, não, calma, tem muita coisa ainda. Mas a faixa, gente, se você deixar um molde errado, você vai prejudicar o seu pós-operatório. Mas, Vanessa, ele não quer investir em outra faixa. Então, ajuste essa faixa adequadamente para o seu paciente, né? Faça ajustes, alinhe da forma que ele precisa, modele, né, essa faixa para o seu paciente, para você conseguir ajudar na sua cirurgia e não prejudicar. Vanessa, mas ele está com uma equimose muito severa. Eu entro com ultrassom? Eu não entro com ultrassom. Mesmo com essa equimose, na hora que eu ajustar essa cinta dele, esse edema que está exacerbado, na avaliação esse paciente não tinha nenhum seroma, né? Parece que ele tem um seroma, mas, né, é muito nítido quando você faz a palpação. Não tinha aspecto de bexiguinha e mesmo se eu fico com alguma dúvida, eu posso fazer a punção, que é uma coisa que a gente vai conversar, né? Quem deve fazer a punção do seroma? Vamos conversar. Então, gente, para continuar esse caso desse paciente, olha a lateral. Então, tem aqui uma outra fotinho. Olha a lateral. Isso tudo está irregular por uma faixa errada. Então, eu fui lá, ajustei, arrumei e ele já voltou, gente, na segunda sessão com um outro rosto. Com desinchar, que vocês não acreditam, entendeu? Então, você ajustar, confirmar se o paciente está dormindo de barriga para cima, se ele não fica de lado, se ele fica, ele tem que ajustar, ele não pode dormir de lado nos primeiros dias. Isso já vai mudar o pós-operatório e diminuir exageradamente as suas complicações. Então, você cuidar desse pós-operatório inicial, se apegar a cada detalhe, não focar que eu preciso fazer só drenagem linfática. Ele tem que chegar, deitar e drena. Não é isso, seu pós-operatório. Não é deitar e ficar lá, ó, pronto, meu senhor, tá liberado. Isso não é pós-operatório, isso não é cuidar de um pós-operatório. Deita o paciente, drena, não é isso. Você tem que olhar ele por um todo, né? Você tem que olhar, às vezes, gente, o paciente chega com torcicolo, você vai tratar o torcicolo dele e nem vai tocar no pós-operatório dele, vai fazer só orientações. Olha isso, não acredito, Vanessa. Sim, você, às vezes o torcicolo que ele tá, né, aquele músculo tensionado, vai prejudicar a recuperação dele. Então, o pós-operatório é além de uma drenagem linfática. Vamos analisar o outro caso? Tá gostando da aula? E aí, olha essa foto. O paciente chegou assim, gente. Olha como o paciente chegou no seu primeiro atendimento. Olha o pontinho lá ainda. O que eu não vou fazer? Drenagem linfática. Não vou fazer drenagem linfática. O que eu vou fazer? Esse paciente, ele nem precisa se preocupar com edema. Ele não tem edema. Vanessa, eu tô vendo inchaço ali. Não é edema. Você acredita que isso já é tecido cicatricial? Essa paciente está com 2 dias e ela já está com tecido cicatricial. Então ela não está inchada, o rosto dela está íntegro, mas ela já está cicatrizando desacerbadamente.
E aí não é drenagem linfática que vai me ajudar a tratar esse tecido cicatricial. Esse tecido ele precisa ser tratado com realinhamento de tecido, porque senão ele vai evoluir e vai virar uma pedra de tecido. Então, se eu manipular esse tecido aí muito tempo, se eu drenar isso daí, primeiro, se eu drenar, eu não vou ter resultado nenhum. Segundo, se eu não souber manipular, se eu não alinhar esse tecido corretamente, ou se eu passar do tempo, ou se eu fizer menos, ou se eu fizer uma pressão, isso vai atrapalhar tudo, porque essa paciente tem grande incidência de ter uma fibrose exagerada. E se eu não controlar agora no começo, se eu pensar aqui, que a drenagem que eu tenho que fazer, eu vou estragar todo o percurso desse tratamento. Então, eu não faço drenagem linfática. Eu não faço ultrassom nesse paciente, eu fico preocupada com realinhar tecido. Sim, mas ela só tem 3 dias. Pois é, o organismo dela já vem com excesso de cicatrização com 3 dias. Não veio com hematoma, ela não veio com equimose, ela não veio com excesso de edema. Então, e todos esses pacientes que eu estou mostrando, gente, eles são pacientes de 3 dias, pós 3 ou 4 dias, é a média do tempo que eu começo a atender os pacientes, né? De 2 até 3, no máximo 4, dependendo da agenda, é o início do tratamento do pós-operatório de cirurgias faciais. E aí, gente, na literatura, se a gente se apegar só à literatura, a gente vai falar, nossa, mas a fibrose só começa com 7 dias. Quem? Depende, né? E já é fibrose quando se inicia o tecido cicatricial? Não, gente. É um excesso de cicatrização que eu já vou controlar, né? Esse paciente, ele já mudou, né, todo o aspecto, né, interno desse paciente e eu preciso realinhar. Então, isso não é fibrose, né? Não tem que se apavorar. E uma coisa que a gente precisa ter muito quando abordar um paciente é quando olhar, não querer dar nossa opinião. É falar, olha, já começou a cicatrização. Não é falar, nossa, tá com fibrose. Meu Deus, não entrar em desespero, né? Primeiro, que agora você não entra mais, né? Comigo você só passa a alegria. Você vai olhar e falar, olha, esse é mais um caso, fica tranquila, né? Vamos ficar bem. Então, o mínimo que a gente precisa é entregar segurança para esse paciente. É sempre olhar, mesmo que eu não saiba o que fazer, é sempre olhar e falar assim, fica tranquila, isso acontece, isso é normal, essa é a fase assim, agora a gente vai começar a trabalhar de uma outra abordagem, a gente não vai começar, porque às vezes dessa forma que essa paciente chegou, ela pode chegar com 5, com 7 e vai ser sempre da mesma forma, com calma, tranquilidade, falando, eu sei o que fazer, porque agora você sabe o que fazer, você você sabe o que fazer. Eu sempre prefiro entregar segurança para o paciente, por mais que eu não saiba o que fazer ali naquele momento, mas isso já deixa o paciente mais tranquilo. E há algo, gente, que é muito sério. Quando o paciente está tenso, quando é aquele paciente cri-cri, aquele paciente desesperado, com aquela ansiedade, com aquela tensão, nada funciona nesse paciente. Então você vai lá e mostra insegurança, aí que não vai funcionar, esse pós-operatório nunca vai fluir. Então fala que sim, não importa do jeito que aparece, você sempre vai falar, isso é normal, fica tranquila, isso vai melhorando, a gente vai tratando, eu vou mudar já a abordagem, porque essa minha abordagem não funcionou, né, já precisa ser evoluída, como evoluiu o seu pós, gente, porque pensa aqui comigo, isso não é eu que estou falando, isso daí é a física quântica que fala, que quando o paciente está tensionado, que ele está ali nervoso, eu não sei, mas não sei se eu vou sobreviver, tá doendo, meu Deus, isso vai ficar pra sempre. Quando ele vem com aquilo, ele tá com o músculo, gente, todo contraído. E aí você vai usar aparelho, você vai trabalhar com as suas manipulações e aquele músculo não vai relaxar, naquela fáscia, né, que é onde a gente vai trabalhar, ela não vai relaxar, então você não vai ter o realinhamento daquele tecido. Então, gente, deixar o paciente calmo e tranquilo é o melhor que a gente pode fazer, mesmo quando aparece aquele serão maluco que você fala assim, meu Deus,
Ah, fica tranquilo, isso é normal, isso acontece muito, mas eu tô aqui para te ajudar e você vai ficar linda. É isso que você vai falar, principalmente a partir de agora que você me conheceu. Então, fique tranquila, essa paciente, a minha abordagem já é me preocupando com o tecido, já é me preocupando com a modelagem, né? Ela está ali com um tecido que, além de eu trabalhar com as mãos, além de eu trabalhar no consultório, eu também preciso fazer uma lição de casa já para esse paciente. Eu preciso já passar algumas coisas para ela realizar e também preciso trabalhar com o molde dessa cicatriz. Então eu vou alinhar a cicatriz e depois eu tenho que deixar essa cicatriz moldável, né? Deixar uma faixa ali bem adepta a essa cicatriz para que a gente não tenha nenhum problema com o nosso pós-operatório, que vai ficar lindo, ficou lindo. Depois eu vou mostrar para vocês esse pós-operatório, vou mostrar bastante antes e depois lá no grupo, vou mandar para vocês e vocês vão amar. Tudo bem? Gostaram? Vocês viram que começar certo já muda toda a trajetória, se vai dar certo, se vai dar errado? É o principal, é você saber o que fazer desde o início. E, gente, você que está gostando da aula, está entendendo tudo ou está com alguma dúvida, vai ter um outro post hoje. Quero que você escreva lá no meu Instagram todas as suas dúvidas, do que você achou do curso. Olha, nesse curso foi muito interessante, eu aprendi isso. Nossa, isso foi muito bacana, quero muita interação de vocês, tá? Estou muito feliz com todos vocês, é um grupo muito bacana, muito legal e espero que vocês me ajudem lá, escrevendo o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, tá? E eu tô gostando muito de ajudar vocês. E tem mais, né? Eu não sei se todas vocês conhecem, eu tenho um curso de pós-operatório de cirurgias faciais, que ele é, assim, ele é um espetáculo. Por quê? Como eu faço muito pós-operatório, o que acontece? As aulas foram gravadas com os resultados, com os pacientes reais. Então eu achei, assim, genial, porque a gente conseguiu gravar ele de uma forma que é atender o paciente que está ali passando por uma cirurgia facial e ver a evolução dele. Não, vocês não têm ideia do que quando você vê, nossa, essa fibrose em cordão, como é que trata? Tem lá um vídeo de uma fibrose em cordão e quais aparelhos utilizar. Gente, esse curso é incrível. Mas amanhã, na nossa próxima aula, que eu já vou falar para você, eu vou te falar assim que a gente vai ter uma oferta, porque a gente, além de estar fazendo aqui toda essa aula para ajudar vocês, para a gente diminuir essa questão de tanta intercorrência, né? Eu pego muito pós-operatório que era simples de cuidar e por conta de uma execução errada no início do pós-operatório virou um problema para o paciente, virou um problema para o cirurgião. Então, além de eu querer estar ajudando, melhorar essa situação, né, de não querer pegar tanto pós-operatório tardio, gente, é muito judiado, é muito cruel, os pacientes sofrem, os pacientes gastam. Eu quero ajudar a gente não ter esses problemas. Por quê? Quanto mais paciente insatisfeito com as cirurgias, então isso que eu estou fazendo aqui para ajudar é pensando, gente, em não ficar sem paciente. E eu estou ajudando vocês, mas eu estou me ajudando também, porque quanto mais profissionais souberem o que fazer, profissionais não prejudicarem o pós-operatório, ó, o pós-operatório acontecendo, ó, mais pós-operatório vindo, oh meu Deus, por quê? Eu fiz, fiquei satisfeita, não tive nenhuma complicação e indiquei minha amiga. Oi, amiga, você viu que lindo? Sim, ai, que maravilha, faz também. E aí, ó, mais gente fazendo. Agora, se tiver, amiga, que pós-operatório foi esse? Olha, eu tô com uma fibrose, olha que horror, já fiz 20 sessões. Se tiver muita, aí, ai, nossa, não vou fazer, que horror, ainda bem que eu não fiz. Olha isso. Então, eu ajudar vocês, eu tô ajudando a mim também, né? Eu ajudar vocês a entenderem e perceberem a forma correta
que vocês devem executar e o que vocês não devem fazer, isso vai me ajudar a ajudar os meus profissionais que me indicam. Por quê? É mais pessoas felizes, né? Fazendo o pós-operatório e emanando aí, né, alegria. Façam, olha que lindo, olha como eu tô maravilhosa. Não, foi super tranquilo o pós. Não, nossa, nem foi maravilhoso, nem doeu. Não colocaram uma ventosa na minha fibrada, no meu pós-operatório, enfim. Então eu tô aqui para me ajudar também. É ajudar vocês e cada vez mais ter pessoas felizes com seus pós-operatórios. Então, pensando em tudo isso, cada vez mais a gente se ajudar, né, melhorar o mundo do pós-operatório, é mais gente fazendo. E ó, mais gente vindo para o consultório. Então, gente, espero ajudar vocês. Amanhã, vou contar aqui para vocês. Amanhã eu vou pegar esse caso, olha esse pós-operatório, e eu vou contar tudinho o que eu fiz nas 10 sessões. Esse é um caso bem que eu adoro mostrar, né? Que é um caso bem chocante. A gente vai falar de seroma, se eu devo tirar, se eu não devo tirar, quantas sessões precisou tirar, como é que abordou, como é que fez. Eu vou contar tudo do começo ao fim, as 10 sessões, como eu executei esse pós-operatório e chegou nesse resultado. Olha isso! Olha, essa paciente, o que ela vai falar por aí? Ela vai falar, gente, tive um probleminha, mas no final ficou tudo certo. É que nem parto dói, o povo ganha filho de novo, faz filho de novo. Então, se no final ficar tudo bem, o paciente vai indicar que as outras pessoas façam, porque ela nem vai lembrar do transtorno que foi isso. Então, amanhã, olha a aula, gente, olha que aula vai ser. Vou contar tudinho que eu fiz, todo o procedimento, todas as sessões, o que foi feito, que aparelho, como foi, vou te contar tudo, tá bom? Te espero aqui amanhã. Você vai estar aqui amanhã às 20 horas? Então tá, então não esquece, vai lá no meu post, escreve, vai estar liberado daqui a pouco as conversas para as dúvidas e a gente vai conversar aqui, tá bom? Vou pegar todas as dúvidas que vocês fizeram e eu vou tirando aqui. E lá no meu Instagram eu quero que vocês me elogiem muito. Quero elogio. Quero saber o que vocês acharam da aula. Elogio é só coisa boa, né, gente? Mentira. Pode falar o que vocês acharam. E aí a gente vai aqui sempre conversando. E aí amanhã tem mais. Você vai ter um bom... Olha, vai se surpreender com o que eu fiz com a paciente amanhã. Você vai se surpreender. E se você está interessada em ingressar mais nesse pós-operatório, está interessada em entrar nesse mundo de cabeça, eu vou também ter uma oportunidade de Black Friday, né? Tipo assim, cara, Vanessa, eu tô muito interessada em fazer esse curso, eu acho que ele vai me ajudar muito, ele vai fazer os meus pós-operatórios, ou eu quero entrar nesse mundo, né? Às vezes você nem é desse mundo, mas você quer entrar nesse mundo. E eu acho que eu vou me preparar. E eu te garanto que comigo você vai estar, minha filha, pós-graduada, porque você não deixa de aprender nada. Amanhã vai ter uma mega oportunidade. Se você quer entrar nesse mundo, você tem que estar aqui amanhã. Você tem que estar aqui amanhã. E continue lá no grupo, tá, gente? Que a gente vai mandando muita coisa lá ainda. E eu vou mandar a aula de hoje para vocês lá, tá? Vou mandar a aula de hoje, a aula de ontem já foi mandada, então fique tranquilo. Então esteja aqui amanhã para você saber desses casos maravilhosos e dessa mega oportunidade. Então tá. Te espero, tá bom? Até a próxima aula.